pessoal. Gravando. Lígia Lima aqui. Olha só, geralmente quando a gente vai abrir nossas redes sociais e a gente se depara com falas das pessoas, obviamente a gente fica naquele lugar onde chama a nossa atenção e a gente se interessa pelo assunto. Então, eu vim falar exatamente para esse público que, de alguma forma, já me conhece e se interessa pelo assunto que eu tenho, pelo conteúdo que eu tenho. Então, eu vim meio que contar para vocês como é que funciona e o que eu tenho a oferecer. Porque, como eu tenho mais de um produto, pode parecer, às vezes, meio confuso o que eu comunico. Percebi isso esses dias. Falei, gente, eu preciso esclarecer. Então, eu vou começar contando do meu produto principal e, na verdade, eu falo sempre que a obra das nossas mãos ela tem tudo a ver com quem a gente é, não é verdade? Faz sentido? Então, tem a ver com o propósito de vida. Eu diria, eu vou até mais longe, acho que vocação, sabe? Porque quando você tem prazer no que você faz, você tem uma vocação, você faz de peito aberto, ama, você se dedica, você assim, como é que fala, gasta horas infindas da sua vida sem achar que está gastando ou perdendo tempo, muito pelo contrário. Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu tenho vários produtos, vou falar do primeiro. Eu caí meio que de paraquedas no salão de beleza, fui ser cabeleireiro, um momento da minha vida que eu estava frágil fisicamente, eu adoeci e eu precisei retomar, aliás, não retomar, eu precisei recomeçar numa área que, de preferência, não me exigisse tanto, leva engano, né? Porque exige. Aliás, eu acho que toda profissão ela deve exigir, sim, se você quiser ser bom no que você faz. Então, eu me apaixonei de cara pela profissão, pelo trabalho propriamente dito, e desde então já comecei a sentir um forte desejo de, literalmente, eu já tinha isso no pensamento, de criar identidade na imagem do meu cliente. Isso, para mim, era algo assim que eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso, eu simplesmente entendia que o que o cliente realmente buscava era se encontrar consigo mesmo diante do espelho. Eu já tinha assim um senão contra modismos, massificações, padronizações e ter como referência estereótipos, né? Tá na moda, é chique. Eu já não gostava muito disso. Então eu já tentava oferecer ao meu cliente essa personalização no atendimento. Como que eu fazia isso? De forma totalmente intuitiva. Conversando, perguntando, tentando achar um consenso. Mas eu sentia que faltava informações mais seguras, mais profundas, e aí tive a oportunidade de fazer um curso de visagismo. Fiz o primeiro curso que teve em São Paulo, e foi assim, eu diria, foi uma espada que cruzou, que cruzou o meu peito assim e falou, é isso aí que você procura. Desde então, eu me dedico dia e noite. Eu não consigo mensurar o número de horas da minha vida dedicada a esse assunto, que é visagismo. E desde que eu fiz o curso, eu já comecei arduamente a aplicar, e ganhei uma experiência vasta, porque a gente aprende de verdade fazendo, né? E estando ali na ponta da lança, fazendo, eu ganhei, sim, uma experiência muito boa. Além do que, eu procurava ir além da bibliografia, procurava estudar mais, entender mais de pessoas, porque eu via que a coisa era mais profunda realmente, sobre cuidar de cabelo, cuidar da imagem, trabalhar no rosto de uma pessoa, que é a identidade, era algo muito mais profundo. Então, por causa disso, eu hoje posso dizer para vocês que eu fui além, no sentido de nem tenho mais o salão hoje, porque eu decidi me dedicar, já tinha isso como plano, a ensinar o assunto por causa da demanda ser
reprimidíssima, então eu me dediquei a ensinar o assunto. Não é nem por causa da demanda, gente, a demanda foi uma consequência, mas porque era meu sonho, meu prazer, minha alegria. E aí, depois de muita experiência, muitos estudos, ampliando muito o conhecimento nessa área, né, em todas as vertentes possíveis que eu podia ampliar, eu ampliei, buscando novos conhecimentos, agregando valor, eu criei o método LIG. LIG de ligar, conectar essência com aparência, conteúdo com embalagem. Então, hoje eu posso dizer que a coisa cresceu tanto dentro da minha cabeça, no meu coração, e na prática, estando ali praticando, que hoje eu posso dizer que o meu curso contém visagismo. Ele vai muito além do visagismo. Obviamente, contém, porque é uma formação que vai te dar as condições de fazer esse trabalho de criar identidade na imagem. Mas eu já posso afirmar, sim, que vai muito além, até porque eu identifiquei, estando ministrando cursos na área, e pelo feedback dos alunos, eu identifiquei que havia uma demanda muito grande no profissional para aplicar. Por isso, eu encurtei o caminho, simplifiquei, trouxe o conceito minimalista, menos é mais, na consultoria, na abordagem, porque eu sentia que o grande conflito do cabeleireiro estava nele primeiro, sabe? Ele não tinha condições de conduzir o outro ou o seu cliente num caminho que ele mesmo nunca criou. Por quê? O que o visagismo ensina? Levar o cliente a uma reflexão sobre si mesmo, para que ele possa dar a direção do que é melhor para ele e para que o profissional faça essa tradução. Mas como que o profissional vai fazer essa tradução se ele também nunca parou para refletir sobre si mesmo, não sabe quem ele é, vive meio que à deriva, né? Deixa a vida me levar. Então, tipo assim, muitas vezes ele está ali naquela profissão meio que caiu de paraquedas no sentido mesmo de... sabe? Não tinha outra coisa para fazer. Não tinha outra coisa para fazer. E fora que hoje mudou muito, graças a Deus, mas a formação era muito precária e hoje em dia a gente ainda vê muitos profissionais sem formação nenhuma se atrevendo a abrir um salão. Enfim, é todo, né? A gente nem vamos entrar muito nesse mérito. Mas eu percebi que havia nesse profissional uma demanda grande com relação a ele mesmo, sobre como ele vai levar o outro a uma reflexão sobre si mesmo, se ele não passou por esse caminho. Então, por isso que ele se agarrava no formato de rosto e ficava ali preso a técnicas, na parte técnica do... Porque é conceitual, gente, é quebra de paradigma, é mudança de pensamento, é muito diferente atender dessa forma. Mas, então, ele preferia se agarrar, muitas vezes, ao que é tangível, né? Que é formato de rosto, né? Linha de corte. Ele ficava ali no que é tangível, porque é onde ele se sentia seguro. Ele não entrava no intangível. O que é o intangível? Gente, o ser humano é intangível, as emoções do ser humano, os atendimentos são totalmente singulares, a proposta é personalizar o atendimento. Então, de verdade, o cliente chega, senta na cadeira, ele não sabe se expressar, não sabe dizer o que ele quer, às vezes ele traz uma referência, enfim, é intangível a questão da individualidade do ser humano. E cada vez que a gente vai fazer uma consultoria, a gente percebe que a coisa mais preciosa, né, cada universo, cada pessoa é um universo à parte, são universos singulares. Cada pessoa tem configurações distintas no seu jeito de funcionar. Ninguém é igual a ninguém. Cada um é um no mundo. Essa é a parte intangível, a mais desafiadora na aplicação da personalização no atendimento, que culmina com visagismo, que o visagismo é quando você traz para o rosto. Visage, em francês, é rosto. É de onde surgiu essa palavra? Pelo renomado Fernando Aubry, né?
Então, é sobre ser intangível e levar e conduzir o profissional a entender que é preciso entrar no intangível, é que é a dificuldade dele. Esta é a grande dificuldade. Pois bem, o método LIG está aí para atender essa dificuldade de ir no intangível. Tangível é o que está fora, o intangível é o que está dentro. Mas para eu colocar do lado de fora o que está dentro, eu preciso acessar o intangível. Aquilo que eu não tenho uma mão clara através de um método, de um protocolo, de um passo a passo. Então, eu falo que hoje eu ensino a ler coração e não a ler o rosto. Porque até ler o rosto, sem esse conhecimento, sem entender o quanto isso é profundo, pode piorar, não melhorar. Então, por isso que as pessoas preferem as técnicas. Então, né, eu falo que tem uma abrangência enorme esse conhecimento. Então, há aqueles que vão se identificar com quem ensina uma coisa mais técnica, mais racional, não racional, mais protocolo. E tem profissionais que ensinam dessa forma, e está tudo certo. Eu acho que a questão é sobre com o que você vai se identificar, né? E a minha linha de pensamento é essa. O profissional, para perceber o outro melhor, ao ponto de fazer a tradução na imagem do seu cliente, ele precisa se perceber melhor. Então, para isso, eu conduzo esse profissional. Só um minutinho. Para isso, eu conduzo esse profissional a um processo de conscientização profunda sobre si mesmo, e a gente fala sobre dar todo um passeio na história da beleza, né? Como a beleza é vista desde os primórdios, como a beleza é vista hoje, os conceitos de beleza versus o homem na atualidade. Então, a gente traz uma perspectiva histórica sobre o conceito de beleza até os dias atuais, para dar ao profissional a profunda consciência de seu papel na sociedade, que ele cria identidade na imagem do seu cliente, e quando ele se propõe a fazer isso, ele precisa refletir de forma profunda sobre os conceitos de beleza para que ele não se torne um repetidor de looks, né? de imagens. As pessoas andam se repetindo no outro porque elas buscam referência só na moda, e a grande referência está na essência da pessoa, em quem ela é, para criar essa congruência entre conteúdo e embalagem. Então, essa profunda reflexão sobre os conceitos de beleza, ela é fundamental. Isso envolve análise de tom de pele, para individualizar a imagem, sobre como identificar o seu cliente, embora não é um curso de análise cromática, mas também traz esse conhecimento, assim como não é um curso de maquiagem, não é um curso de cabeleireiro, é um curso que te ensina a personalizar. Envolve e abrange toda a profissão que atua no campo visual, ou seja, não é só cabeleireiro, maquiador, harmonização facial, não é só quem trabalha no rosto, mas vamos lá. Mas o rosto é o ponto de partida de tudo, porque o rosto é identidade, tá? Então, a análise de tom de pele entra aí. Mas aí a gente entra numa parte muito importante, que é sobre autoconhecimento e imagem pessoal. Personalidade e comportamento, ou seja, a gente vai trabalhar sobre as análises de perfis, análise de perfil comportamental, identificar os tipos de perfil que existem. A pessoa mesmo vai se encontrar naquele momento ali, vai saber quem ela é, vai ter resposta para a sua própria vida, porque ela vai entender realmente por que o comportamento dela é assim ou assado. E aí, então, depois desse mergulho, né, em si mesmo e nos perfis comportamentais, que inclusive a gente usa a teoria DISC, que é do William Marston. Nós não trabalhamos com temperamentos de Hipócrates, nós trabalhamos com a teoria DISC, que é dominante, influente, estável e conforme. E tem muita informação mais profunda e mais densa do que a teoria dos 4 temperamentos, que, na verdade, é muito antiga, 400 anos antes de Cristo, tem profundo valor, mas eu acho que hoje a gente evoluiu
e pode ir buscar coisas mais contemporâneas e mais ajustadas, mais afinadas, mais trabalhadas, digamos assim. Então, a gente vai trabalhar as tendências comportamentais das pessoas e ali a pessoa já começa a dar esse mergulho em si mesma. Então, depois dessa consciência profunda sobre quem ele é, seu papel na sociedade, a gente então vai entrar na área de comunicação. Comunicação, o que é comunicação? A linguagem visual, o cérebro e a imagem, como que o cérebro processa a imagem. A importância de se saber sobre isso faz você, mais uma vez, entender a importância do seu papel na sociedade, né? Então, a gente vai trabalhar as linhas e os seus significados, né? A linguagem universal, os princípios e elementos do design, para na hora de você fazer a tradução, você ter o caminho certo, né? Você ter um norte, ter uma direção, qual linha você vai pegar. Você não vai copiar um corte, você vai criar identidade na imagem, então aquele corte de cabelo é para aquela pessoa, é singular, vai falar sobre ela, e você vai usar as linhas, e isso aí fala do efeito emocional da imagem, as linhas e o que elas comunicam, né? Isso é muito importante sobre o significado das linhas na tradução. Eu diria que o ponto fundamental desse conhecimento é você entender as linhas, o que elas são e o que elas comunicam, porque na hora da tradução você precisa dessa informação. Aí é a parte tangível do negócio, tá? E aí a gente entra numa outra parte que volta um pouco para o autoconhecimento, porque a gente vai falar sobre os biotipos, né? Existem 5 biotipos, 5 formas de corpo, né? Que falam muito sobre quem é a pessoa. E esses biotipos têm significado. Então, a gente usa um conhecimento novo, que tem a ver com a bioenergética, sobre o quanto o nosso corpo é parte visível da nossa mente. O que está fora tem a ver com o que está dentro. Com o que está dentro. Então, ali, além de você identificar linhas para ver quem é a pessoa, mas sem leitura de rosto, você também vai lá dentro de você de novo, que antes você viu sobre o seu comportamento, agora você vai ver sobre o seu funcionamento, como que você funciona, como cada biotipo fala de um jeito de funcionar das pessoas, e que nós somos uma mistura em proporções dessas formas, né? Mas a gente não considera só forma, a gente aprende também que a gente vai considerar sensação e expressão. Então, é muito importante que a pessoa entenda que ela vai do tangível ao intangível para identificar quem é a pessoa. Essa parte é muito importante. Então, aqui também a gente cita formatos de rosto, formas de rosto, por uma questão de trazer o conhecimento à baila, mas não necessariamente colocando o formato de rosto como fundamental, porque eu percebia nos alunos antigamente que a maior dificuldade deles era essa, eles ficavam no tangível. Aí tinham dificuldade de identificar o formato de rosto, já travava ali. Ah, pronto, eu não vou conseguir fazer isso, porque é muito difícil. E é realmente difícil, sim, aprender formato de rosto. Hoje que eu tenho uma expertise tremenda nisso, né, eu bato o olho, eu sei formato de rosto, é muita experiência na área, mesmo assim, há momentos em que a mistura é tão distribuída que te bate dúvida. É normal, natural, gente. Não é, como é que fala? 2 mais 2 é 4. Quando se trata de ser humano, não existe essa racionalidade, né? A intangibilidade ou a individualidade ou a singularidade de cada um, não dá para fazer Ctrl-C, Ctrl-V, não dá para copiar e colar. Né? Então, a gente traz o assunto das formas de rosto, mas aqui a tônica principal é sobre os biotipos e os significados, tá? E aí a gente entra na parte tangível também, que é o processo criativo. Quando você faz uma consultoria em visagismo, você precisa, aí sim, você precisa de protocolo, você precisa de passo a passo, não para a consultoria no sentido de passo 1, passo 2, passo 3, mas do processo criativo. Como que você vai criar identidade na imagem do seu cliente? Você vai usar o processo criativo. Aí sim, tem um passo a passo maravilhoso, onde você aprende a ficar dentro ali daqueles 5 passos do processo criativo: observação, concepção, materialização, interpretação, reinterpretação. Eu te ensino como que você caminha dentro desse passo a passo, e como é maravilhoso quando
Às vezes você já está com a imagem pronta dentro da sua cabeça, porque tem que ficar pronta primeiro na cabeça, né? E de repente a cliente fala uma coisa que muda totalmente a direção, aí você volta lá para o primeiro passo. Fantástico isso. Fantástico isso. Isso dá muita segurança na construção da imagem, né? Se é para criar a identidade na imagem, o que sai da boca do cliente é que vai te ajudar a construir essa intenção de imagem sobre o que o cliente quer comunicar. Fantástico, né, gente? E aí, por último, gente, vem a aula de a consultoria propriamente dita, ou seja, como você vai atender o desejo e a expectativa de seu cliente. Como você vai atender isso? Ok? Então, a aula de consultoria, ao mesmo tempo que ela não te dá um passo a passo, um protocolo, ela te ensina que há um caminho a ser seguido. E como hoje a gente não lê rosto, a gente lê coração, nossa consultoria está muito simplificada. Não é o que vai sair da boca do cliente que vai te dar direção para você criar identidade na imagem. Então, você tem que prestar atenção no que o cliente está falando. E como que você vai colher dele, como você vai colher do cliente as informações pertinentes para criar identidade na imagem? Fazendo perguntas. É tão simples. Não tem mais que ler rosto, saber o seu formato de rosto, porque na hora de você criar a imagem, não é o formato de rosto que você vai considerar. Você vai harmonizar naturalmente, isso você já faz. Harmonizar, isso você já faz. Agora, criar identidade na imagem é que é a grande diferença. Então, não vai ser a forma do rosto que vai definir a imagem que você vai colocar, vai ser o que sai da boca do cliente. E é isso que é o pulo do gato. Então, você vai fazer perguntas específicas. Só que você já passou por todo aquele caminho, todo aquele conhecimento, conceitos de beleza, perspectiva histórica, conceitos de beleza versus o homem na atualidade, na análise de tom de pele. Você já entrou dentro de você mesmo, autoconhecimento e imagem pessoal, personalidade e comportamento, análise dos perfis e tendências comportamentais. Você já entrou também na parte tangível sobre como que o cérebro processa a imagem, o quanto isso é importante para você na hora da construção, saber que tem um passo a passo como o cérebro processa a imagem, as linhas e seus significados, que é o grande pulo do gato, porque é usando as linhas que você vai fazer a tradução. Você já sabe sobre os biotipos e o que significam, você já entende sobre o processo criativo. Então, nessa hora da construção, você já está com todas essas, já tem todas essas informações, na resposta que o cliente te dá, você já vai, usando o processo criativo, criando primeiro dentro da sua cabeça, para depois colocar a mão na massa. Então, gente, é sobre se simplificar. Esse é meu principal produto, meu curso Método LIG, Identidade e Imagem, criando identidade na imagem. Esse é o meu principal produto. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre os outros produtos que eu tenho, que não são menos importantes, que na verdade são oriundos, né? Vêm desse conhecimento principal, que é sobre criar identidade na imagem do cliente, que contém visagismo. Visagismo é a cereja do bolo. Eu vou lá dentro, depois eu trago para o lado de fora. Trazer para o lado de fora é o visagismo. Se eu penso só do lado de fora, eu ainda estou buscando a beleza de fora para dentro. Mas se eu penso primeiro do lado de dentro, eu estou criando identidade na imagem. Eu estou criando encontro da beleza de dentro com a beleza de fora. Ficou claro? Este é meu principal produto. E eu tenho cursos, nós já estamos fazendo online, fantástico, dá super certo, e estou à disposição de vocês para dúvidas, ok? Então, fica aí meu esclarecimento, minha explicação sobre o principal produto que nós temos, que é o Método LIG, Identidade e Imagem. Até o próximo vídeo.